cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui gravando esse vídeo para tirar algumas dúvidas a respeito de um assunto escatológico. Se encontra lá em Apocalipse capítulo 11, que diz a respeito sobre as duas testemunhas. Vamos gravar esse vídeo para tirar algumas dúvidas e comentar sobre quem serão essas duas testemunhas. Se a Bíblia nos dá algum indício de quem seriam essas duas testemunhas. Para isso, para a gente entrar nesse contexto, para a gente não ir direto num versículo isolado, vamos entrar no contexto bíblico e procurar algumas referências de que se a Bíblia nos dá alguma referência sobre quem poderia ser essas duas testemunhas, certo? Então vamos ler alguns versículos aqui. E eu já peço que você se inscreva aí nesse canal, é o Bíblia em Foco, onde nós estamos tirando as nossas dúvidas, onde você vai apoiar esse canal para que a gente possa fazer mais vídeos a respeito de assuntos sobre a Bíblia, né? Assuntos que na maioria das vezes as pessoas têm dúvidas a respeito. Então você pode comentar nesse vídeo aí, na descrição você pode fazer seu comentário, deixar seu like, seu joinha, e você pode comentar se você concorda com esse ponto de vista que eu vou mostrar aqui, qual é o seu ponto de vista, você pode dizer aí ao término desse vídeo, tá certo? Então a primeira referência, o primeiro texto bíblico que a gente quer ler aqui, se encontra lá em Êxodo capítulo 7, versículo 4. Êxodo capítulo 7, versículo 4, diz assim: Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Esse texto é quando Deus anuncia a Moisés que vá lá a Faraó e diga que se ele não deixar o povo dele ir, juízos, que são aquelas 10 pragas que Deus enviou no Egito, e se o Faraó não libertasse aquele povo, viria esses juízos sobre todo o Egito. E vamos ler aqui a primeira praga, o primeiro juízo que veio sobre aquela terra, que é no mesmo capítulo 7, versículo 20, diz assim: E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Frisem bem esse versículo aí. Primeira praga, águas se tornaram em sangue, tá certo? Vamos ler mais algumas referências aqui. Primeiro, livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então aqui é um texto que fala sobre Elias, que Elias orou para que não chovesse, senão a sua palavra. Certo? Outro texto importante que precisamos ler está no mesmo livro, 1 Reis, agora no capítulo 18. Capítulo 18, versículo 38. Diz assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E se você ler também lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, fala também sobre Elias, que Elias orou e não choveu por 3 anos. Então são esses textos que a gente vai ter por base, e você vai frisar aí. Primeiro que a gente leu aqui foi sobre Moisés, que transformou água
em sangue. O segundo aqui, que a gente entrou aqui na segunda pessoa, foi Elias, que orou para que não chovesse, e depois orou e Deus mandou cair fogo do céu. Agora a gente vai lá para o que interessa, lá em Apocalipse. Certo? Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim: E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Tá certo? Então, aqui a gente entra nesse texto que fala sobre as duas testemunhas, e lemos anteriormente as referências que nos indicam que essas duas testemunhas serão Moisés e Elias. As duas testemunhas que foi revelado ao apóstolo João, aqui na ilha de Patmos, nesses versículos 5, 6 e 7 do capítulo 11 de Apocalipse, são, por esses textos, por esses indícios, são Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Então, a lei e os profetas. Nesses dias aqui escatológicos, nos finais dos tempos, no juízo de Deus, na grande tribulação, essas duas testemunhas Deus enviará aqui para a terra. Uma, Moisés representando a lei, outra, Elias representando os profetas. Mas você pode dizer, mas como assim? Moisés não foi morto? Moisés, a Bíblia diz que ele morreu, porém Deus o ressuscitou. Tanto que se você ler na Bíblia, a Bíblia fala que Satanás ele procurou o corpo de Moisés e não achou. Porque quando Moisés morreu, Deus o recolheu, ressuscitou. Porque Deus, sabemos que ele tem poder para isso. E muitas passagens bíblicas mostram relatos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de ressurreições. De pessoas que morreram e foram ressuscitadas. E Moisés foi uma dessas. Elias, todos nós sabemos que ele subiu num redemoinho, uma carruagem de fogo, e foi arrebatado. Então os dois estão vivos, guardados para este grande dia, que é relatado aqui no Apocalipse. A prova que Moisés foi ressurreto por Deus é que se você vê lá na transfiguração de Jesus Cristo, quando ele subiu naquele monte, junto com os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, a prova é que quando Jesus se transfigurou, a Bíblia diz que os apóstolos viram o rosto de Jesus resplandecente. Assim como Moisés, quando subiu naquele monte para pegar as leis, o povo viu quando Moisés desceu do monte com a sua face também reluzente, resplandecente, certo? Simbolizando já Jesus Cristo em seu corpo glorioso. A transfiguração representa isso, a transfiguração de Jesus Cristo. Então a transfiguração de Jesus Cristo representa isso. Uma prévia do seu corpo glorificado, certo? Então temos indícios aqui que comprovam que essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Aqui no capítulo 11, versículo de número 6, diz assim, Apocalipse 11, 6. Estas têm poder para fechar o céu para que não chova. Então, quem é que fez isso no Antigo Testamento? Que orou para que não chovesse? Elias, certo? E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue. Quem foi no Antigo Testamento que converteu as águas em sangue? Moisés. Então são indícios, são provas bíblicas que essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Então Moisés foi ressuscitado por Deus e Elias
foi arrebatado. E tanto que lá na transfiguração, como estávamos falando, quem foi que apareceu para Jesus? Moisés e Elias. Moisés e Elias e os discípulos, os 3 discípulos de Jesus, os 3 apóstolos, viram Moisés e Elias. A prova que Moisés estava ressurreto é que, se ele não estivesse ressurreto, como é que ele tinha aparecido ali? Era um espírito? Era uma alma? Não, porque se fosse um espírito, uma alma, aí todo o ensinamento de Jesus Cristo, todo o ensinamento bíblico de Deus, de que nós não devemos ter contato, fazer orações a mortos, seria jogado por água abaixo. Então, Jesus não tem contato, ele em seu ministério terreno, ele nunca foi um médium que mediou entre os homens e os mortos, porque isso aí não é doutrina nossa cristã. Então Jesus não estaria conversando ali com a alma, ou com o espírito. Não, os apóstolos não estariam ali sendo médios, participando de uma conversa entre um morto, uma alma, um espírito e Deus. Tanto que Deus abomina essa doutrina de buscar, de orar aos mortos. Tanto que lá quando Samuel foi procurar, aliás, quando Saul foi procurar uma médium para mediar entre ele e Samuel, Samuel já estava morto, Deus abominou e disse que no dia seguinte Saul iria morrer. E no dia seguinte, Saul morreu como juízo, como consequência do pecado. Então ali Moisés e Elias, assim como Jesus Cristo, estavam vivos, em osso e carne, como costumamos dizer. Não é isso? Então, essa foi uma breve explanação desse texto aqui de Apocalipse, tá certo? Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva nesse canal para que a gente venha gravar mais vídeos como esse e tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Qualquer comentário, qualquer dúvida, se você gostou ou não, se você concorda com isso ou não, do seu ponto de vista, qual é? Fala aí nos comentários e obrigado e a paz do Senhor a todos. Amém.